Amém. Bom dia, gente. Graça e paz. Eu queria descer do pedestal hoje mas aí tira tudo do foco. O Enoque mexeu, aí a gente subiu tudo para ficar mais fácil. Já que queríamos ajudar o Enoque. Bom dia, graça e paz sobre a vida de vocês. Nós começamos hoje abordando um outro aspecto dentro daquilo que nós temos desenvolvido, que, na realidade, o que a gente precisa entender é o que a gente está fazendo esse ano, trabalhando esse ano, é muito importante a gente entender e olhar no contexto completo e, na realidade, a gente entender o que está acontecendo nessa evolução das palavras ministradas, daquilo que a gente tem feito, nos estudos que são elaborados para serem aplicados nos pequenos grupos. Se a gente entender isso, a gente vai compreender o processo. Inclusive, abordamos aquele aspecto que Pedro fala em sua segunda carta, do passo a passo para o processo de amadurecimento, de entendimento, e envolve parte disso que a gente está fazendo, que é conhecer. O conhecimento de Deus na realidade, Jesus até orou. Ele disse que a vida eterna está em conhecer o Pai. E conhecimento, ele vem de um processo de teoria, de internalização daquilo que fala, porque é nisso que baseia a nossa fé, não naquilo que nós pensamos, não no que nós desejamos, mas naquilo que fala as Escrituras acerca de Deus, de sua vontade, seu plano para as nossas vidas. Nós entendendo aquilo que fala as Escrituras, a gente começa a entender que é isso que nos alimenta, aquilo que nos dá sustentação para a nossa fé, para o crescimento e para o nosso amadurecimento e para realizarmos a jornada, não segundo a nossa perspectiva, nem o nosso pensamento e nem os nossos desejos e muito menos segundo as nossas expectativas, mas segundo aquilo que são as promessas de Deus, que nem sempre a vontade de Deus bate com os nossos desejos. Aí a gente aprende no processo de amadurecer que a gente nem sempre faz o que gosta, mas faz o que precisa. Porque nós entendemos o amor de Deus, compreendemos o amor de Deus e compreendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando crianças, o que a gente quer? A gente quer fazer o que a gente gosta. E é gostoso fazer o que a gente gosta e não fazer aquilo que a gente não gosta. Mas se a gente amadurece, a gente entende que a gente nem sempre faz o que nós gostamos, mas o que precisamos fazer. E precisamos fazer não por causa da nossa vontade, do nosso desejo, mas da vontade do Pai. E isso é fundamental entendermos na nossa jornada de amadurecimento, crescimento, para que a gente cumpra o nosso papel. Por que a gente tem abordado isso? Por que a gente tem abordado o tema ligado a esse processo não só de aprender, conhecer, mas de ensinar o outro, transmitir, ligado ao tema do ano? Porque a gente tem uma missão, a gente tem um propósito, a gente tem um sonho. E esse sonho a gente precisa trabalhar nisso, no sentido de crescermos, amadurecermos e ajudarmos o nosso irmão a crescer, a amadurecer, para que ele possa desempenhar com todo zelo, com todo cuidado, aquilo que é o papel dele no corpo. Porque nós fazemos parte de um corpo para trabalhar isso. Por isso, assim, eu tendo o conhecimento, isso me leva ao quê? A um processo de relacionamento com Deus. Esse processo de relacionamento com Deus, de conhecer a Deus, vai refletir onde? No meu relacionamento com aquelas pessoas que estão à minha volta, aqueles que compartilham da mesma fé, como daqueles que ainda não conhecem a Deus e não partilham da mesma fé. Não compartilham conosco da mesma fé. Mas que nós precisamos revelar o Pai. E é na nossa forma de revelar, de agirmos, de nos relacionarmos, é que nós revelamos o Pai a essas pessoas. E a gente faz isso através da igreja, através do corpo, por isso é fundamental termos o conhecimento. Quando a gente compreende isso, e o relacionamento nos conduz a quê? Justamente a esse aspecto, a expressarmos que somos amigos de Deus, que obedecemos, que vivemos segundo aquilo que Jesus falou: quem me ama, obedece os meus mandamentos. E é fundamental entendermos isso, que a verdadeira expressão de amor ao nosso Deus e ao nosso Senhor está no fato de não fazermos o que quisermos, nem o que desejamos, mas de fazermos aquilo que o agrada, vivermos segundo a sua obediência. E Jesus disse que um novo mandamento ele nos dava, que era amar uns aos outros como ele tinha amado.
O amor que Ele nos deu, que ofereceu por nós, traduziu em quê? Em uma oferta. Para que a gente entenda de fato o quê? Que a nossa vida é para ser uma oferta em favor dos outros. Só assim a gente cresce e amadurece. E quando a gente fala que a nossa vida é para ser uma oferta como Ele fez, implica que nós não vamos fazer o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E isso é um amadurecimento e é isso que Deus quer de nós. Bom, isso, que essa obediência ao fazer isso, vai expressar o que na nossa vida? O conhecimento de Deus. E nós vamos estar abordando isso esse mês. Esse aspecto dessa importância de revelarmos o conhecimento de Deus. Porque nesse aspecto de revelarmos, a gente expressa a nossa obediência e o nosso amor para o Pai. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Baixe a tua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por tua bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse dia. Conduza-nos neste tempo para que a tua vontade possa ser revelada, possa ser entendida, compreendida. Abra o nosso entendimento e me use como instrumento para a tua vontade, para o teu querer, para trazer aquilo que seja do teu coração, do teu desejo para as nossas vidas aqui hoje. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede. Sabemos que a tua graça, teu amor, que nos conduz e nos ensina em todas as coisas. A gente precisa entender uma coisa: qual é o nosso chamado? Por que eu fui chamado para Deus? Por Deus, desculpa. Eu fui chamado para ser santo. O que implica ser santo? Implica que nós somos separados por Deus. Separados do mundo? Não. Separados por Deus em favor do mundo para que nós o revelemos. Pedro fala sobre isso, que neste processo, na sua segunda carta, que se a gente lembra sempre que é um processo que de amadurecimento e entendimento, que Ele nos fez nova criatura, Ele nos fez participantes da sua natureza, ou seja, somos co-participantes da natureza divina, e nos habilitou para que a gente possa rejeitar a paixão humana e viver segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Então eu sou santo, fui chamado para ser santo. E chamado para ser santo implica em quê? Revelar o Pai. Então o propósito das nossas vidas nós precisamos ter muito claro. Fui chamado para ser santo, para revelar o Pai. E revelamos o Pai não na nossa individualidade, mas na comunidade, na igreja. E se o Pai só revelamos através da igreja, porque Jesus, acerca da sua oração, falou sobre isso, acerca de sermos um, de vivermos, de estarmos unidos com o Pai, porque assim o mundo o conheceria. Agora, entendendo que esse é o nosso chamado, que esse é o nosso propósito, como eu devo viver? Nós temos algumas situações que a gente precisa entender e precisa isso ter muito claro, que nós não podemos, ou seja, não existe na nossa vida qualquer espaço, tá, para simplesmente representarmos, para sermos atores, para sermos o quê? Para sermos hipócritas. Ou seja, para aparentarmos o que não somos. Não existe esse espaço na nossa vida. Se eu fui chamado para ser santo, para ser filho, para revelar o Pai ao mundo, o que eu tenho que fazer é revelar o Pai ao mundo, na plenitude da vontade do Pai. Por isso eu tenho que caminhar no processo de amadurecimento, de conhecimento de Deus, para que eu possa fazer isso da maneira como agrada a Deus. Por isso a hipocrisia não faz parte da nossa vida. E até Ariovaldo, compartilhando conosco na quarta-feira, trouxe o significado da hipocrisia. Porque hipócrita não era, como ele falou, não era simplesmente aquele que era fingido, mas na realidade era a designação que se dava para atores, ou seja, aqueles que representavam. Porque eles, na realidade, não estavam sendo eles mesmos, mas estavam representando alguma coisa. Por isso, quando Jesus dirigia aos fariseus, aos religiosos, ele falava, hipócritas. Por quê? Porque eles estavam representando. Eles não estavam sendo aquilo que de fato eles eram. E nós precisamos lembrar dessas coisas.
Porque fomos chamados para revelarmos Deus ao mundo. Então não existe qualquer espaço em nossas vidas para hipocrisia. Por isso, situações como a gente lê lá em Atos 5, a partir do versículo 1, aquela situação de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-no morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. O que a gente compreende disso e entende disso? O que Ananias e Safira fizeram? Eles estavam querendo mostrar o que não eram. Precisava? Não, Pedro deixou muito claro para eles que não precisava. Eles precisavam ter falado que tinham vendido por tanto, ou seja, por 50%, eu não sei qual o valor daquele valor do terreno, e que tinha dado tudo. Não precisavam. Se eles tivessem dado a oferta só de 10%, estaria bom? Estaria excelente, teria problema nenhum. Por que mentir? Por que aparentar o que não é? Porque nós queremos parecer com os outros? Essa é a questão. E nós precisamos entender essas coisas. Nós não podemos viver segundo esse pensamento. Nós não somos chamados para aparentarmos a nossa religiosidade. Nós somos chamados para sermos filhos, transparentes, com todos os problemas, com todos os defeitos, com todos os nossos erros. Mas uma pessoa que tem um coração sincero, um coração aberto para chegar diante do Pai, arrepender de cada pecado, confessar o pecado àquele com quem transgrediu. Porque se eu ofendi, eu vi que eu ofendi, eu tenho que pedir perdão. Mas eu tenho que ser sincero, Davi era essa pessoa. Fez coisas erradas? Sabemos que sim, e diversas. Assassino, adúltero, tudo isso. Mas tinha um coração pronto a pedir perdão, a se arrepender. Não escondia quem era e nem falava. E nós precisamos aprender que a nossa vida deve ser calcada neste aspecto. Nós não estamos aqui para representarmos diante das pessoas a nossa religiosidade. Deus não nos chama para a religiosidade. Ele nos chama para revelarmos o Filho, para sermos expressão do Filho, para manifestarmos o Filho ao mundo. Sabemos que nós não fazemos isso na nossa individualidade, não é no meu isolamento, não é na minha devoção pessoal isolada que eu vou revelar Deus ao mundo. Mas é no nosso convívio, no nosso andar junto, nas dificuldades, nos problemas que temos. Como eu e Cláudia, a gente estava conversando aqui mais cedo, assim, não que a gente não tenha dificuldade com as pessoas, de relacionamento com as pessoas, a gente tem.
Nem sempre a gente gosta de todo mundo. Nem sempre as pessoas nos agradam. Nem sempre respondem ao que nós queremos ou desejamos. Nós nos frustramos porque nós temos expectativas, mas isso é natural. Mas a questão não é isso acontecer, mas sim a minha reação diante de tal acontecimento. Quando sou criança, quando sou imaturo, o que eu fico? Magoado, frustrado, desisto. Desisto diante das doenças, desisto diante das dificuldades, mas quando eu amadureço, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou continuar me frustrando. E vou continuar frustrando as pessoas. Mas o que vai fazer diferença é que vou levantar, vou sacudir a poeira e vou perseverar. Por quê? Porque eu entendo o meu papel, eu entendo a minha responsabilidade. E entendo que não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para aquele que me chamou, me salvou, me resgatou. Assim como Ele fez, nós precisamos aprender a fazer. Cristo veio e nos chama para sermos seus imitadores. Paulo nos convoca a sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos dá o exemplo. Fez porque queria? Porque dava prazer? Não, o que ele ia passar não dava prazer. O que ele abriu mão, na realidade o limitava ainda mais. Mas ele se ofereceu, ele fez, por amor. E amor não é gostar. Amor é fazer porque precisa, porque sabe da limitação do outro. E nós somos chamados para fazermos a mesma coisa, para ajudarmos quem ainda não entendeu, não compreendeu, tanto no corpo como no mundo. Revelarmos o nosso Deus ao mundo. E a gente revela de que maneira? Nas nossas brigas, nas nossas frustrações, nas nossas decepções. Isso o mundo está cheio. De frustrar um com o outro, de ficar magoado um com o outro. Mas nós não somos chamados para fazer como o mundo faz, mas sim para revelarmos a nossa maturidade, revelarmos o nosso Deus, que mesmo diante disso tudo, nós levantamos e fazemos o que precisa, porque precisa. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que me sentir responsável, eu tenho que me sentir compromissado com aquilo que eu estou fazendo. Por mim? Não. Para alcançar alguma coisa? Não. Por causa de quê? Por causa de quem nós somos em Deus. Nós recebemos do Espírito, recebemos da vida de Deus. Ele nos habilitou, nos capacitou. Ele nos deu do seu Espírito. Nós, como família, somos o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Se temos da vida de Deus, se Ele nos habilitou e nos capacitou, para que a gente possa rejeitar as paixões humanas, ou seja, rejeitar todas essas atitudes que nós já conhecemos e conhecemos bem porque faz parte da nossa natureza, e a gente pode porque Ele diz que nós podemos, para viver a vontade dEle. Vivemos por fé, isso é por fé. Levantamos, sacudimos a poeira e vamos em frente, porque nós precisamos servir o nosso Deus. E como a gente serve o nosso Deus? Servindo as pessoas, ajudando-as na sua jornada, apanhando, batendo, arrependendo, frustrando, gerando frustração na vida dos outros. Por quê? Porque a gente não conhece o coração de ninguém. Mas o que a gente mede, as nossas ações e reações, são baseadas naquilo que a gente consegue ouvir, que interpretamos mal, porque depende muito do filtro que eu tenho para tratar aquilo, ou daquilo que eu vejo, que nem sempre traduz também o que está no coração da pessoa. E nós nos frustramos por causa dessas coisas e precisamos amadurecer. Por causa de quem? Porque nós precisamos mostrar o Pai. Porque nós conhecemos o Pai. Porque nós somos do Pai. E por sermos do Pai, nós precisamos revelar o Pai ao mundo. Como Cristo fez. E isso é importante entendermos. Porque se entendermos isso, as nossas vidas não quer dizer que seremos perfeitos.
mas viveremos a vontade do Pai como Ele quer. E deixaremos de lado toda a nossa picuinha, todos os nossos problemas, para que a gente possa cumprir aquilo que seja o querer do Pai. Se a gente entende isso, nós entendemos que aquilo que Jesus, falando no sermão, fala acerca, por exemplo, do cisco no olho do outro, lá em Mateus 5, quando diz assim, olha, não julgueis para que, não, lá em 7, Mateus 7, diz assim, não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tenhas a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando deixaremos de ser religiosos? Quando entendermos princípios básicos como esse, que não é eu querendo resolver, dizendo para o outro o que o outro tem que fazer ou mudar de atitude, que simplesmente vai levar ele à edificação, mas eu preciso revelar isso em atitude. Eu não posso ser como o sepulcro caiado, lindo e bonito por fora, mas terrível por dentro. Nós somos chamados para sermos aquilo que Deus fez de nós. Como criaturas, como filhos que Ele nos fez, compartilhou, deu-nos da sua natureza. Para que a gente possa, no dia a dia, nas coisas que a gente faça, a gente possa revelar o Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso e compreender que, quando eu assumo esse compromisso com o Pai, o compromisso de conhecer a sua vontade, de viver a sua vontade, nós ajudaremos uns aos outros nessa jornada. Aí sim, tudo o que fizermos, tudo o que agirmos, a gente não só olhará com os olhos diferentes aquilo que o irmão está fazendo, como nós seremos vistos de maneira diferente e entenderemos que precisamos ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas limitações, na nossa falta de visão e de entendimento. Alguns entendem mais do que outros, mas isso não quer dizer que alguém é melhor do que ninguém. E nós precisamos aceitar as limitações de cada um, porque se não aceitarmos, vamos sempre achar que o outro está errado. E vamos começar mais a representar do que de fato viver aquilo que seja a vontade de Deus, na expressão daquilo que Ele é neste mundo, tanto na família como no mundo. E nós precisamos nos converter a Deus, converter a sua vontade, ao seu querer, para que a gente deixe de olhar para os nossos, vamos dizer assim, para a nossa barriga, o nosso umbigo, o nosso ventre, e olharmos que o mundo precisa de nós, e que nós somos a única solução deste mundo, em termos de manifestar, de revelar o nosso Deus ao mundo. Por isso nós não podemos de forma alguma, sermos hipócritas, sermos religiosos e pensarmos que regras farão de nós pessoas melhores. Não. O que nos faz melhor é entendermos a obra que Deus fez em nós e o quanto nós devemos nos ofertar em favor uns dos outros. Não se trata de serviço. Se trata de vivermos a vontade do Pai, de conhecermos essa vontade, de sermos essa expressão dele neste mundo. Amém? Que a gente possa entender isso, compreender, entender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade. Sabendo que a gente não pode representar, mas que nós precisamos crescer, amadurecer, por causa do Pai. Para que o nome dele seja santificado, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado por meio de nossas vidas, para que as nossas vidas revelem a glória do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por tua bondade, agradecemos por tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que precisamos, Senhor, de entendimento e discernimento. Por isso nos conduza no crescimento, no entendimento da tua vontade,
na expressão do teu querer e, principalmente, que a gente possa ser a luz neste mundo, a luz como o Senhor planejou. O Senhor fez a obra, o Senhor nos capacitou, nos habilitou, mas nós precisamos de entendimento. Nós precisamos de entendimento e discernimento para que nós possamos revelar o Senhor e não simplesmente representar diante do mundo a nossa religiosidade. Porque nós desejamos conhecer da Tua vontade, do Teu querer e sermos o instrumento que o Senhor planejou para as nossas vidas. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em graça, no conhecimento e no entendimento do Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Amém.